amém, né? Estamos aqui para seguir o chamado de Jesus e seguir o que Ele quer para a nossa vida, amém? Quando eu já estava assim, quando me chamaram mês passado para dar a palavra, me escalaram. E eu falei, meu Deus, eu já comecei a sofrer. Eu digo, meu Deus, o que é que eu vou falar para aquele povo? E eu comecei a orar, a pedir direção de Deus. E algo que Deus ele tem ministrado no meu coração já faz algum tempo. E é o que eu vejo hoje, né, na nossa juventude, na nossa geração. A inversão de muitas coisas. E uma das coisas que o Senhor falou no meu coração, perguntou para mim: qual é a sua fonte? Pergunte aí para o seu irmão ao seu lado: qual é a sua fonte? A gente está vivendo em uns dias em que tantas pessoas nós vamos atrás dos nossos sonhos, daquilo que nós queremos. Queremos um dia, por exemplo, as solteiras casar, eu espero em nome de Jesus. Os meninos também, conquistar o seu sonho profissional. E muitas vezes nós fazemos disso a nossa fonte. E às vezes a gente fica, meu Deus. E quando a gente para, já está no ativismo, já está, ai Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. E quando pensa, meu Deus, qual é a fonte? Qual é o sentido disso tudo? Por que eu quero isso? Às vezes a gente não se pega fazendo essa pergunta, às vezes a gente só quer. Porque o mal do ser humano é querer. Eu quero isso, eu quero aquilo, porque se eu não tiver isso eu não vou ser feliz. Porque se eu não tiver esse celular eu não vou ser feliz. Porque se eu não namorar esse menino eu não vou ser feliz. E assim vai. Mas eu quero fazer essa pergunta para você: qual é a sua fonte? Qual é a sua verdadeira fonte? Né? Eu separei 3 pontos para a gente falar sobre essa palavra. E eu queria que a gente abrisse lá em João capítulo 4. Vamos ler a Bíblia hoje, glória a Deus. Vamos passear por ela hoje. E o primeiro, João capítulo 4, versículo 5 em diante. E a primeira parte é: precisamos decidir qual é a nossa fonte. Amém? Lá em João 4, versículo 5, de 5, eu vou ler aqui. Quantos acharam, digam amém? Amém? Aqui essa passagem fala de Jesus e uma mulher samaritana. É uma passagem muito conhecida, mas é uma passagem que fala muito comigo, né? E aqui a partir do versículo 5 diz assim: assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Peraí que eu tô sem óculos. Poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os meus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? Ele disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecer o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde, poço, e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus lhe respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscar. Amém, Deus, essa é a tua palavra, Senhor. Oh Deus, eu te agradeço por tudo e que o Senhor venha usar a minha vida, Deus. Oh Pai, que o Senhor venha falar a este povo aqui que eles precisam ouvir, Pai querido. Amém, amém. Aqui nessa passagem a gente vê o diálogo de Jesus com uma mulher.
E se você for ler o resto do capítulo, que é bem grande, Jesus, ele começa a conversar com aquela mulher e o Senhor já sabia que ela era uma mulher confusa, uma mulher que não decidia o que ela queria da vida, já estava no seu quinto relacionamento e mesmo assim ela, ai meu Deus, o que é que eu vou fazer? Aquela mulher em dúvida, como muitos de nós nos encontramos aqui. Às vezes estamos com tantas dúvidas, com tanta, ai Senhor, que profissão eu vou fazer? Ai Senhor, o que é que eu tenho que fazer? Ai, Deus me direciona. Ai, sabe, tantas dúvidas, tantas decisões que precisamos tomar. Mas quando essa mulher, ela se encontrou com Jesus, quando ela teve a revelação de quem Jesus era, ela mudou completamente. Se você for ler o resto do capítulo, ela vai e começa a falar de Jesus para as outras pessoas. Sabe, ela conheceu a fonte de água viva. Ela conheceu a verdadeira fonte. A fonte em que brota rios de águas vivas. A fonte que não seca, a fonte que não traz confusão, mas é a fonte que nos leva para a vida eterna. É a fonte que nos leva para a vida eterna, que é Jesus. Sabe, precisamos beber dessa fonte. Precisamos nos encher dessa fonte. Porque quando nós nos enchemos da fonte, quando nós bebemos dessa água, rios de água viva começam a brotar através de nós. O Senhor começa a nos guiar, o Senhor começa a falar aquilo que nós devemos fazer. Amém? Como cristão, nós devemos decidir qual é a nossa fonte, né? Hoje nós vivemos em uma cultura em que diz assim: tenha do seu jeito. Tenha do seu jeito. Ah, se isso aqui, se esse celular não presta, não quero mais. Ah, se esse curso não, se essa faculdade não é boa, não quero mais. Ah, se essa menina não é aquilo que eu tanto quero, não quero mais. E assim vai. As pessoas estão se tornando coisas. Sabe, vemos tantas pessoas que vivem nessa vida, né, de eu não quero isso, não quero aquilo, não quero isso, não quero aquilo. Uma vida confusa. Pela falta dos direcionamentos de Deus, pela falta daquilo que Deus quer nos direcionar, pela falta de não saber qual é o seu verdadeiro propósito. Quantos aqui sabem o seu propósito? Quantos aqui talvez só venham ao culto por vir? Mas saiba que Deus, Ele que tem um propósito para cada um de você. Deus, Ele tem um chamado para cada um de você. Talvez não seja para ser um missionário na África ou um pastor de uma grande igreja, mas talvez seja para mudar a sua família, os seus amigos, porque começa a partir de nós. Quando começa a mudança quando começa a mudança dentro de nós, o rio de Deus começa a brotar. O rio de Deus começa a inundar o que estão ao nosso redor. O rio de Deus começa a jorrar, a jorrar, a jorrar. Mas para isso precisamos beber dessa fonte. Aleluia. O segundo ponto que eu queria separar era: precisamos, além de beber dessa fonte, mas beber diariamente, né? Quando nós encontramos, Catherine, mas eu já encontrei a fonte, eu bebo de Jesus e tal, eu já encontrei Jesus, eu sei quem Ele é. Mas existe uma falha que muitos de nós cometemos, que é vir ao culto, eu bebo aqui uma gotinha que dão, eu bebo aqui um pouquinho de água que dão e passo a semana toda sem beber água, sem beber de Jesus. E o que nós precisamos é buscar o Senhor diariamente. E o que muitas pessoas têm feito nos dias de hoje é, ao invés de ir até a fonte, ao invés de caminhar, ir até o Senhor, elas têm feito cisternas para elas. O que é cisternas? Se você for pesquisar, cisternas são tipo, como fosse caixa d'água. Assim, caixa d'água que é antigamente onde depositavam as águas, e ali ficava tipo água da chuva, depositava aquela água ali e ficava aquela água parada, né? Igual o poço, por exemplo.
E então, o povo, se você for ler lá no Velho Testamento, o povo de Israel, eles faziam isso, né? Pelo fato de às vezes eles estarem no deserto e tudo. E é isso que se nós formos trazer para a nossa vida espiritual, é isso que muitas vezes nós fazemos. Nós construímos cisternas, nós deixamos, quando vem uma conferência, amém, eu deixo ali aquela água, o Senhor derramou água, beleza, eu deixo ali, e fico bebendo daquela água parada. E passa tempo e não busca o Senhor, começamos a nos acomodar, e não é isso que o Senhor quer. Amém, lá em Jeremias 2, versículo 13, o Senhor falando, né? Porque o meu povo cometeu 2 males. Abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram cisternas rachadas que não retêm água. Né? Aqui nós vemos o Senhor advertindo o seu povo de Israel, pelo fato de não irem buscar ao Senhor, pelo fato de, mas deixa o profeta aí. Por exemplo, quando era na época de Moisés, que só Moisés ia até a presença de Deus e trazia aquilo que Deus tinha falado para aquele povo. Muitas vezes nós esperamos isso. Muitas vezes nós vemos para o culto, esperamos só aquilo que a pessoa vai falar, o que vai cantar, e às vezes não nos agrada. Não gostei daquela pregação, não gostei daquela canção, e por isso fica. Por isso deixa aquela cisterna ali, aquele reservatório com água parada, e vai, e a vida vai levando. E a fonte de Deus está ali para jorrar. A fonte de Deus está ali. Nós precisamos caminhar até a fonte. Precisamos sair da nossa zona de conforto. Precisamos ir até Jesus e buscá-los diariamente. Lá em Atos 2, versículo 46, Atos é uma das igrejas. A igreja de Atos é onde nós como cristãos devemos nos espelhar, né? E aqui em Atos 2, versículo 46 e 47 diz assim: diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza no coração, louvando a Deus e contando com simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Aqui no início fala diariamente. Diariamente não é uma vez por semana, mas é algo diário. É algo que nós devemos tornar como algo que faz parte da nossa vida. Até quando nós vamos esperar? Até quando nós vamos esperar ao ponto de Jesus vir a gente ficar? Pelo fato de nós não irmos ao Senhor. Às vezes nós admiramos tantas pessoas de Deus, admiramos tantos jovens de Deus, mas eles pagam preço, eles buscam, eles oram diariamente. É tempo de nós como igreja buscar diariamente. Jesus, quando falou sobre a oração, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão, querido, o pão nós comemos todos os dias. O pão nosso é o pão nosso de cada dia. O Senhor, Ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida e nós precisamos buscar esse pão todos os dias. Que nós venhamos nos espelhar nessa igreja de Atos. Que nós venhamos focar no Senhor. Que nós venhamos, Senhor, eu te quero mais que tudo, Deus. Eu te quero mais que uma realização profissional, Jesus. Mas eu te quero dia após dia, dia após dia. É de glória em glória e vitória em vitória, amém? E é orando, querido, que nós vamos saber o que Deus quer para nossas vidas. É orando que nós vamos entender os propósitos de Deus. É orando que nós vamos conhecer Jesus. Às vezes a gente canta aquela canção: quero conhecer Jesus, quero conhecer Jesus. Jesus, eu estou aqui, cidadão. Eu estou aqui. Tu tem que vir até mim. O Senhor já veio na terra, já fez o propósito dele, mas e nós? O que nós estamos fazendo? O que você está fazendo?
Às vezes cantamos e choramos. E Deus, eu quero, Senhor, eu quero ser igual a Ti. Mas na primeira aprovação, ai, Deus me livre. E não sei o quê. Na primeira tentação, cai. Sabe, na primeira oportunidade. E o Senhor está ali, esperando por nós. A fonte de águas vivas. Ou lá em Isaías que fala que o Senhor Ele nos faz como um jardim secreto. Como um jardim secreto, regado e cuidado por Ele. Sabe, é isso que Deus quer fazer conosco. Às vezes nós deixamos qualquer pessoa entrar na nossa vida, na nossa vida espiritual. Deixamos e bagunça e tudo. Aí começa a namorar, esquece de Deus. Aí entra numa faculdade, esquece de Deus, vira logo ateu. Que eu não sei o que é isso. Eu não entendo isso. E já, e qualquer coisinha já se perde. Eu fico vendo até que ponto. Que tipo de evangelismo é esse superficial em que nós estamos vivendo? Em que qualquer migalha, qualquer prato de lentilha, nós trocamos a graça, a fonte que é Jesus, por qualquer coisa. Deus, Ele quer falar com você essa noite. Deus, Ele está falando com você e comigo. Ele falou comigo primeiramente. E que nós venhamos, Senhor, dizer a Ele: Senhor, eu te quero mais que tudo. Eu te quero, Senhor, mais que a minha própria vida. Eu te quero, Jesus. E além disso, né, o terceiro e último ponto, que Jesus Ele venha se tornar a nossa fonte de alegria. Amém? Às vezes eu ouvia muito isso, que Jesus é a nossa fonte de alegria. Eu falava: Jesus é minha fonte de alegria. Eu toda alegre. Jesus é minha fonte de alegria, minha fonte de satisfação. E é incrível que eu passei por algo assim no início do ano, que eu provei disso, de Jesus ser a minha fonte de alegria. Muitos sabem, né? Eu não sei se todo mundo sabe aqui, mas que eu tenho um sonho muito grande, que é cursar medicina. E eu larguei minha faculdade para ficar tentando, e eu já estou tentando, e quando foi esse ano, não passei. E eu comecei a chorar, e dizer: Deus, por quê? Né? Poxa, Senhor, o Senhor vê meu esforço, o Senhor vê tantas coisas. Por que, Senhor? Eu sou tua filha, eu te amo, eu faço o teu trabalho, eu trabalho no teu reino. E o Senhor falou no meu coração: eu sou a sua fonte de alegria. Eu sou a sua fonte de alegria. Queridos, aquele momento foi, sabe, parece que botou uma paz no meu coração. Eu lembro que eu estava conversando com uma amiga e eu falei isso. Eu digo, eu não sei o que aconteceu, porque eu chorei e depois passou. Entendeu? Assim, eu vejo tantos jovens que se desesperavam. Ai, meu Deus, eu não passei, ai, meu Deus. E eu fiquei: meu Deus, será que eu sou normal? Porque eu, tipo, sei lá, sabe aquilo que não é algo que é, ai, se eu não tiver isso eu vou morrer. Claro, eu tenho um sonho de cursar, mas se não for vontade de Deus, amém. Mas se for, um dia eu chego lá, sabe? Mas isso não se tornou a minha fonte, sabe? Jesus, Ele é a minha fonte de alegria. Sabe, Jesus, Ele quer se tornar a sua fonte de alegria. Independente das circunstâncias, o Senhor é a nossa fonte de alegria, sabe? Precisamos parar de olhar o que está ao nosso redor e fixar os nossos olhos em Jesus. Assim como o apóstolo Paulo, que disse que os meus olhos, eu acho que foi ele, que disse que os meus olhos sejam fixos no autor e consumador. Que os nossos olhos sejam fixos no autor e consumador. Sabe, eu fico vendo os apóstolos, os discípulos de Jesus, que passaram por tanta coisa, mas eles não desistiam, porque Jesus era a sua fonte. Jesus, Ele se revelou para eles, e o Senhor quer se revelar a cada um de nós. Assim como Ele se revelou a Paulo, a Pedro, Ele quer se revelar a mim, a você.
Sabe, precisamos buscar a revelação de quem Deus é. Não somente de ouvir falar, mas de saber quem Ele é. O amor de Deus vai muito além das circunstâncias. O amor de Deus vai muito além daquilo que pedimos ou pensamos. O amor de Deus é inexplicável. O amor de Deus é lindo, é maravilhoso. Sabe, precisamos fazer de Jesus a nossa fonte. Só Tu és a nossa fonte, Jesus. Lá em Abacuque, diz assim, Abacuque 3:17, diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam no aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, exulto Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas, e me faz andar nas minhas alturas. Aleluia. Ainda que eu não passe, ainda que eu não consiga aquilo, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei no Autor e Consumador. Eu me alegrarei no Deus de Israel, porque Ele é o meu Deus, é o meu Deus, é a minha torre forte, é o meu socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o meu Deus. Aleluia. Aleluia. O Senhor, Ele é maravilhoso. Amém. O Senhor, Ele nos ama. Ele nos ama tanto. E nós precisamos. Não é porque Ele precisa de nós, querido, porque Ele é Deus. Ele é Deus, simplesmente. Mas nós precisamos dEle, porque sem Ele nada somos. Você pode ver uma pessoa que não conhece ao Senhor, não tem a revelação de Deus, porque ouvi falar de Jesus, muitas pessoas já ouviram falar, mas não tem a revelação de quem Ele é. Você vê como ela é, uma pessoa totalmente levada pelo vento, como uma folha seca levada pelo vento. Vai, não sabe para onde vai. Vou ver se vai dar certo. Nunca pede uma direção de Deus. Mas nós, como filhos de Deus, nós temos a direção. O Senhor, Ele é a nossa fortaleza. O Senhor é a nossa bússola. É Ele que nos direciona onde nós devemos ir. Amém? Lá em Filipenses capítulo 4, 6-7, que diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém? Além de Jesus ser a nossa fonte, nós precisamos confiar nele. Confiar nele, mesmo diante de qualquer situação, confiar nele. Assim como os discípulos confiaram em Jesus, assim como Moisés confiou em Deus quando recebeu aquela palavra que ia conduzir o povo, ele confiou. Assim nós devemos confiar em Jesus. Amém? Eu queria que a gente cantasse uma canção. Eu não sei se muitos aqui conhecem, que ela é bem antiga, é do meu tempo. Não que eu seja muito antiga, mas era quando eu era criança. E eu lembro que foi incrível. Quando eu vi essa canção, acho que eu tinha 6 anos de idade. E eu nunca tinha sentido assim a Deus assim de dentro para fora. E naquele momento eu senti, e eu, meu Deus, o que é isso? E eu criança chorando. E ali o Senhor começou a jorrar águas. Assim Ele quer fazer com você essa noite. Eu convido você que fique de pé nesse momento, que você feche seus olhos e comece a orar, comece a pedir. Se você ainda não bebeu dessa fonte, se você quer beber dessa fonte, quer ter uma revelação de Jesus, eu convido a você, queridos, a fechar os seus olhos e a declarar: Senhor, eu quero beber dessa fonte. Eu quero te conhecer, Jesus, como eu nunca te conheci.
Oh Jesus, eu cansei de somente ouvir falar de Ti, mas eu quero Te conhecer, Senhor. Eu quero Te conhecer, Senhor. Oh Senhor, eu quero permanecer em Te conhecer, Jesus. Oh, aleluia. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está neste lugar. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Oh, querido, se você quiser vir aqui até o altar, seja livre, fique à vontade. Oh, existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde Ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está neste lugar. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Oh, Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Só Tu, Jesus, é nossa fonte. Oh Deus, só Tu, Jesus. De outras águas eu não quero beber, Senhor, mas só Tu és a fonte. Só Tu és a fonte, Jesus. Quero beber
lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Querendo que nesse momento você colocasse a sua mão sobre a sua barriga. Amém, Senhor. Nesse momento eu oro, Pai, para que o rio de águas vivas venha brotar do interior dos meus irmãos. Eu oro para que o rio que cura, o rio que sara todas as feridas venha brotar. Assim como aquela mulher samaritana que teve encontro contigo naquele poço e conheceu a fonte de águas vivas, em que em ti ela se sentiu completa. Assim o Senhor quer fazer em nossas vidas. Que cada jovem venha se sentir completos em ti, Senhor. E eu oro, Pai, para que tua fonte venha jorrar, para que o teu rio venha jorrar, e que tu, Senhor, venha ser a fonte deles. Que não venha ser qualquer outra fonte, mas que eles venham ir atrás da fonte verdadeira que és tu. Obrigada, Jesus. Obrigada por tudo, tu és maravilhoso. Te agradecemos, Jesus, porque tu és maravilhoso. Tu és a nossa fonte de alegria. Oh, tu és a minha fonte de alegria. Só tu és a nossa fonte. Diga isso a Ele. Só tu és a nossa fonte, Jesus. Só tu és a nossa fonte. Só tu és a nossa fonte. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Só tu és a fonte, Senhor.